Hoje eu estou aqui na cidade de Canela, na Serra Gaúcha, visitando a minha família e vamos conversar sobre os maiores erros que o trader pode cometer ao operar no mercado financeiro, especialmente no day trade. Se você está começando ou mesmo se já tem alguma certa experiência, é crucial reconhecer e evitar esses erros para alcançar o seu sucesso. Vamos mergulhar fundo e entender cada um desses erros para ajudar você a não cometer os mesmos deslizes e assim potencializar os seus ganhos. Agora, antes de mergulharmos nesse conteúdo, deixa eu te perguntar, você já imaginou poder fazer trading usando o capital da nossa empresa e ficar com até 90% dos lucros? E o melhor, mesmo que você nunca tenha operado antes ou não tenha uma estratégia definida, você vai aprender tudo isso com a gente, passo a passo, e começar a operar com o nosso capital. Quer saber mais? Então clica no link na descrição e aproveite essa oportunidade única. E agora, vamos ao conteúdo. E o primeiro erro fatal, a falta de controle emocional. Esse é o ponto mais desafiador e também é o mais comum. Quando falamos em controle emocional, estamos falando de aprender a não deixar o medo ou a ganância nos dominar. Day trade é uma atividade intensa de decisões contínuas, que nos desafia e nos coloca de frente com as nossas inseguranças e fraquezas emocionais. Eu mesma já vivi situações em que o medo, a ansiedade me fez sair de uma operação antes do tempo, mesmo tendo um bom plano. Quando a operação foi na minha direção e eu já estava fora dela, meu Deus, eu vi que eu tinha perdido uma oportunidade de lucro apenas por medo de que algo desse errado. Essa é uma armadilha em que muitos caem e eu não sou exceção. Outro exemplo, já tive dias em que eu já havia ganho acima da minha média e em vez de parar, o que eu fiz? Eu quis ir além. Entrei em operações arriscadas e acabei devolvendo todo o meu lucro e mais um pouco para o mercado. E esse ciclo vicioso é difícil de ser quebrado, viu? Mas é essencial que seja evitado por quem deseja ser um trader bem-sucedido. Respire e desacelere. Uma boa coisa que comecei a aplicar foi a técnica de respiração lenta e profunda para diminuir a minha ansiedade. Se a operação está muito tensa, faça uma pausa de 1 minuto. Respire fundo e volte com mais foco e clareza. Parece simples, né? Mas faz uma diferença enorme no autocontrole. E sim, a respiração consciente é poderosa para o controle emocional. Estabeleça pausas emocionais, defina intervalos de tempos obrigatórios para sair do gráfico e limpar a mente. Depois de uma perda, por exemplo, fazer um intervalo de no mínimo 10 minutos para que você se recupere mentalmente pode evitar que entre em novas operações na tentativa de compensar o seu prejuízo. No day trade, não é apenas o medo e a ganância que podem nos causar danos. Existem também pequenos erros emocionais diários que são nocivos, como o hábito de se comparar com outros traders. As redes sociais, por exemplo, mostram os ganhos das pessoas, mas não mostram os dias de perda. Essa comparação constante cria um clima de competição puramente mental e cria uma pressão que nos leva a operar fora da nossa estratégia e correr riscos desnecessários. Vou dar um exemplo de comparação. Certa vez, eu vi um trader que parecia estar sempre lucrando. Isso me fez tentar imitar suas operações, mas não funcionou. A verdade é que cada trader tem seu próprio estilo e forma de abordagem, e assim esse tipo de comparação pode ser devastadora para a sua autoestima e confiança. Mantenha um diário de trading, registre todas as suas emoções e decisões durante as operações. Isso ajuda a identificar e evitar os padrões de comportamento que podem prejudicar o seu desempenho. Defina recompensas e consequências. Crie um sistema de recompensas para si, mesmo quando seguir seu plano de trade, e consequências quando desviar dele. Isso cria uma conduta profissional e um maior senso de responsabilidade e motivação. Um plano de trading é muito mais que uma lista de metas. É também um guia que define absolutamente tudo o que você fará no mercado. O que analisou, o que te fez entrar, o máximo de perda suportável daquela operação, que seria o loss, quantas operações irá fazer no dia, a meta de cada trade e qual horário irá parar de operar ou que meta de ganho alcançar para finalizar as suas operações. Um plano estruturado é como uma bússola e um mapa para o trader. E quais são os componentes de um plano de trading avançado? O primeiro, o objetivo de lucro e limite de perdas diários
diários ou semanais. Um erro super comum que os traders cometem é definir metas claramente irrealistas, ou seja, limites de perda mal calculados. A meta de lucro e o limite de perda precisam estar em equilíbrio com a sua estratégia e com o seu capital alocado na corretora. Eu, por exemplo, costumo estabelecer uma meta de lucro que é de 1 a 5% do meu capital alocado. Isso me ajuda a ter uma abordagem equilibrada e realista. Segundo, parâmetros de entrada e saída. Muitos traders não sabem por que exatamente entraram e saíram da operação. E definir parâmetros claros de entradas e saída elimina o achismo. Por isso, a importância de um estudo de uma estratégia. Assim, irá saber qual combinação de indicadores vai usar como referência e como interpretá-los para suas decisões. Tempo de operação. Além de definir as metas e os parâmetros, é essencial definir o tempo diário que você vai ficar operando. Ficar tempo demais na tela pode ser arriscado, especialmente em um mercado volátil. Eu sempre estabeleço um tempo máximo de operações, onde normalmente tem maior volatilidade do mercado, baseado em uma análise fundamentalista e técnica do ativo, e uso o período restante para outras atividades, principalmente de autocuidado, de esporte e lazer, dar atenção para minha família, que acabam contribuindo para o meu controle emocional. Exemplo de um bom plano estruturado na prática. Eu vou compartilhar com vocês um exemplo de um plano básico que funcionou para mim. Eu defini um objetivo de 1% de lucro diário sobre o meu capital e aceitava uma perda máxima de 2% no dia. Para cada operação, eu me concentrava em apenas um ativo específico e só entrava quando todos os meus indicadores apontavam na mesma direção. Esse tipo de clareza me impediu de tomar decisões impulsivas. Dica extra, prestem atenção, reavalie seu plano a cada mês. O mercado muda e o que funciona hoje pode não ser o melhor daqui a algumas semanas. Adaptar o plano é essencial para o crescimento de bons resultados no mercado. Quando eu reavalio o meu plano, procuro também identificar quais estratégias foram mais bem-sucedidas e quais não trouxeram resultados esperados. Daí então faço os ajustes conforme necessário. O terceiro erro é de super alavancagem, armadilha dos lucros. A alavancagem pode ser a melhor amiga ou a pior inimiga de um trader. Quando você opera alavancado, está operando com dinheiro que na verdade não possui. E isso pode multiplicar as suas perdas ou os seus ganhos. Mas por que a alavancagem é perigosa? A questão é que a alavancagem amplia tanto os lucros quanto as perdas. Para um iniciante, a ideia de multiplicar lucros é tentadora, né? Mas muitos ignoram o quanto também podem perder operando alavancado. Por exemplo, uma alavancagem de 10 vezes acima do valor também multiplica por 10 tanto o lucro quanto a perda por 10. Em uma operação que o mercado se mova contra você, essa perda é amplificada na mesma proporção. Isso é algo que aprendi da maneira mais difícil. Uma única operação mal planejada pode fazer você perder uma parte significativa do seu capital em minutos ou segundos. E os erros comuns ao usar a alavancagem é não considerar o saldo total que você tem na conta. Um erro é utilizar toda a alavancagem disponível sem levar em consideração o saldo de segurança. Quando começamos, é comum pensarmos que o saldo será suficiente para cobrir a alavancagem, mas uma queda brusca em uma operação alavancada sem um stop definido pode esgotar rapidamente seu capital. Isso já me aconteceu e eu perdi 100% do meu capital em um único movimento do mercado, só porque não tinha uma margem de segurança adequada e estava sem o meu stop loss. Esperar em dias de alta volatilidade com alta alavancagem é um convite para o desastre. Durante eventos econômicos como anúncios de taxas de juros, os mercados podem se mover de forma inesperada e intensa sem respeitar os padrões. E a minha dica para usar a alavancagem de forma segura é experimente alavancagens baixas até ganhar confiança. No início, opte por poucos contratos, como 2 ou 3. Isso reduz o risco de perdas grandes e permite que você se acostume com a dinâmica do mercado. Ao longo do tempo, você pode ir aumentando gradualmente essa alavancagem à medida que se sentir mais confortável. Sempre tenha uma margem de segurança. Reserve uma parte do seu capital como uma margem de segurança. Isso evita que uma perda temporária afete todo o seu saldo. Uma boa regra é nunca usar mais do que 20% do seu capital em uma única operação alavancada. E também adquira o hábito de retirar uma parte do seu lucro todo final de mês para investir em outros ativos mais conservadores, tipo os de renda extra, alocando-se em outra conta separada de preferência. Um erro muito comum é ignorar a análise técnica e fundamental. Muitos traders se esquecem da importância de realizar uma
análise completa antes de operar em uma operação. Ignorar as análises pode resultar em decisões baseadas apenas em impulsos ou tendências do mercado. A importância da análise técnica. A análise técnica é crucial para entender o comportamento dos preços. Por exemplo, quando comecei a usar padrões gráficos, aprendi a identificar formações como o topo duplo. Esses padrões podem indicar uma mudança de tendência, e entrar em uma operação com base nisso pode aumentar suas chances de sucesso. Certa vez, entrei em uma operação de compra que estava mostrando um padrão de reversão, mas não verifiquei os volumes. O volume estava baixo e isso levou a uma rápida queda. Ao utilizar a análise técnica, você percebe a força do movimento do ativo e ajusta suas operações conforme o necessário. Qual é o impacto da análise fundamental? Para ser um trader consistente, também é essencial entender os fatores fundamentais que afetam o ativo que você está negociando. Anúncios de lucros, relatórios econômicos e eventos políticos podem ter um grande impacto. Já no dia 31 de outubro de 2022, foi o próximo dia de pregão após sair o resultado do segundo turno das eleições para presidente, que estava entre Lula e Bolsonaro, onde o Lula foi eleito, e olha o comportamento do gráfico do dólar futuro. Dicas para análises completas. Use um calendário econômico. Mantenha um calendário que destaque os principais eventos econômicos, como anúncios de taxas de juros, de índices de inflação, resultados de PIB e dados de emprego. Isso ajuda a se preparar para a volatilidade e evitar maiores surpresas. Estude as notícias. Reservar um tempo diariamente para acompanhar as notícias financeiras, o que está acontecendo no mundo, pode afetar diretamente no seu trade. Um evento rápido, como um pronunciamento de economistas-chefes, diretores ou presidentes de bancos, ou até mesmo instituições, podem influenciar o mercado de forma direta naqueles minutos de pronunciamento. E o erro crítico e fatal que sempre eu falo é a falta da disciplina. A disciplina é fundamental em qualquer atividade, principalmente naquelas que exigem consistências. E no day trade não é diferente. A falta de disciplina pode levar a uma série de decisões impulsivas e desastrosas. Quando falhamos em seguir o nosso plano, o resultado muitas vezes é a devolução de lucros, ou pior ainda, perdas. Eu aprendi isso após uma sequência de vitórias, onde minha confiança aumentou e comecei a fazer operações que não estavam mais alinhadas com o meu plano, e eu acabei perdendo muito mais do que eu ganhei. E como desenvolver a disciplina? Siga rigorosamente o plano. A primeira dica é seguir o seu plano de trading à risca. Isso significa não apenas seguir as regras de entrada e de saída, mas também obedecer os limites de perdas e de lucro. Um exercício que eu faço é escrever minhas regras de trade e colocá-las na minha mesa. Isso me lembra constantemente do que eu devo e o que eu não devo fazer. Evite operar em momentos emocionais. Evitar operar quando estiver emocionalmente sobrecarregado, estresse, raiva ou tristeza podem afetar suas decisões. Se você estiver num dia difícil, é melhor não operar. Não tenha vergonha de dar uma pausa. Aprendi da maneira mais difícil que operar em um estado emocional negativo só resulta em prejuízos. E como diz o ditado conhecido entre os traders, não operar também é operar. E as técnicas para aumentar a disciplina é estabelecer um horário fixo para operar, defina um horário específico para suas operações. Isso cria uma rotina que ajuda a preservar a sua mente e corpo para o trade. Quando sigo essa rotina, percebo que fico mais focada e, consequentemente, mais disciplinada. Realize avaliações semanais. Dedique um tempo toda semana para revisar suas operações e refletir sobre o que funcionou e o que não funcionou. Isso não apenas aumenta sua disciplina, mas também permite que você aprenda com os seus erros. Outro erro é de subestimar a importância da gestão de risco. A gestão de risco é a espinha dorsal de qualquer trader bem-sucedido. Ignorar a gestão de risco ou não utilizá-la com a devida importância pode ser um caminho direto ao caos financeiro. E o que é a gestão de risco? Ela envolve determinar quanto do seu capital você está disposto a arriscar em cada operação. A regra de ouro é nunca arriscar mais do que 1 a 2% do seu capital total em um dia de operação. Eu sempre sigo essa regra, pois ela me permite operar com mais confiança, sabendo que uma única operação não pode me derrubar. Os erros mais comuns em gestão de risco é ignorar o stop loss. Muitos traders, por medo de aceitar uma perda, ignoram o uso do stop loss. Essa é uma armadilha que
pode custar bem caro, viu? Certa vez não coloquei um stop loss em uma operação e acabei perdendo quase 50% do meu capital em um movimento brusco do mercado. Outro erro é de focar apenas em lucros e não no processo. O foco direcionado apenas em lucros pode ser destrutivo. Um trader, ele deve se concentrar no processo todo do trading e também na execução correta de suas estratégias. Quando você se concentra apenas no resultado financeiro ou se compromete a pagar as suas contas com os ganhos do day trade, pode se sentir pressionado a tomar decisões rápidas ou arriscadas. E em vez de avaliar suas operações de forma objetiva, você pode acabar mudando seu plano de forma errada apenas para buscar resultados rápidos. Quando eu focava apenas em lucros, comecei a entrar em operações sem seguir mais meu plano. Ao invés de seguir o que havia estabelecido com minhas análises, me deixava levar pelas minhas emoções. E isso me resultou em perdas sucessivas e frustrações. E como mudar o foco? Avalie as suas decisões, não apenas os resultados. Ao final de cada semana, faça uma análise quantitativa e qualitativa. Avalie não só o lucro ou a perda, mas também o quanto você seguiu o seu plano. Aprender com a execução correta é mais valioso do que apenas olhar para os resultados financeiros, pois você estará evoluindo em sua consistência no mercado. Celebre os pequenos progressos. Em vez de focar em um grande lucro, celebre os pequenos progressos, como seguir rigorosamente seu plano de trading por uma semana. Isso ajuda a criar uma mentalidade positiva e construtiva. Esses são alguns dos maiores erros que os traders cometem e que podem levar o insucesso no day trade. Ao evitar esses erros, você não apenas protege o seu capital, mas também abre caminho para o sucesso e a consistência no mercado. E se você quer se aprofundar ainda mais e descobrir como operar com o nosso capital e ficar com até 90% dos lucros, clique no link da descrição. Lembre-se, cada passo para entender e evitar esses erros te aproxima de uma trajetória sólida e vencedora no day trade. Se curtiu, deixe o seu comentário aqui embaixo e compartilhe sua opinião. E não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. A jornada só está começando e quero te ver cada vez mais preparado para ser um trader de sucesso. Bons traders e até a próxima!